O Ho'oponopono é utilizado principalmente através das 4 frases, que é a principal técnica para a execução das limpezas. Nesse vídeo eu vou falar como utilizá-las de uma maneira correta, sem você quebrar a cabeça ou inventar modas, com o objetivo de você conseguir utilizar o Ho'oponopono e ter os resultados que você espera. Eu peço a você para deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, como usar o Ho'oponopono de uma maneira simples, rápida e que não consuma muito tempo do seu dia? Eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque eu só vou fazer uma introdução que é importante para você entender, e quando você entende e absorve um conhecimento, você tem uma ajuda incrível do seu cérebro. A totalidade do seu cérebro vai trabalhar para que você aplique o conhecimento, e isso vai transformar a sua realidade. Bom, então vamos lá. São 4 passos. Primeiro passo: é preciso você entender como surgiu o Ho'oponopono. Ele é uma técnica, um método milenar de solução de problemas que as tribos antigas lá do Havaí utilizavam para resolver os seus problemas, suas disputas. Então, grupos familiares distintos tinham alguma disputa entre algum dos seus membros, e a liderança da tribo promovia reuniões e sessões de Ho'oponopono onde as pessoas praticavam o perdão. E isso era conduzido pelo sacerdote daquela tribo. Ou seja, existia uma forte conotação religiosa nessa prática, além de ter e obter os resultados que eles esperavam, que era a pacificação, a resolução dos problemas. Posteriormente, ao longo do tempo e do desenvolvimento da sociedade, o Ho'oponopono foi sendo menos utilizado. Aquela sociedade lá nas ilhas do Havaí começou a se ocidentalizar. O Havaí tornou-se um estado dos Estados Unidos da América, até que uma sacerdotisa, a Morna Simeona, começou a divulgar uma nova técnica, uma releitura do Ho'oponopono, porém adaptado para a nossa atual era, que é o Ho'oponopono da identidade própria. Ela fez uma divulgação significativa dessa técnica pelo mundo, porém ainda muito restrita, não popularizada. Até que um dos seus alunos, o Dr. Hew Len, aprendeu essa técnica com ela e começou a obter resultados incríveis, muito acima da média. E ele ficou famoso com isso, mesmo no meio restrito daquela época, não popular, digamos assim. Até que em determinado momento, o Dr. Hew Len foi procurado pelo Joe Vitale, que é um escritor, produtor digital, empresário americano. Ele tem formação em hipnoterapia, entre outras, e ficou bastante interessado na metodologia do Ho'oponopono da identidade própria. E ele acabou entrando em contato com o Dr. Hew Len, se tornou aluno e foi o grande divulgador do método Ho'oponopono para o mundo. Ele utilizou todo o seu conhecimento em marketing, utilizou a sua empresa
para divulgar o Ho'oponopono em todos os cantos do planeta. E aí que o Ho'oponopono, o método havaiano, tornou-se popular e conhecido. O segundo passo é o próprio ensinamento do Dr. Hew Len a respeito das 4 frases. Ele ensinou as frases, e note, isso é muito importante. Isso que eu vou falar agora vale o tempo que você está aqui assistindo esse vídeo. Ele ensinou as 4 frases absolutamente corretas, que devem ser repetidas na sua ordem e na sua semântica, no seu significado. Então, as 4 frases que são originais, que devem ser utilizadas: sinto muito, por favor me perdoe, obrigado, eu te amo. Sempre nessa ordem, sempre essas palavras. Eu vejo aqui no Brasil que houve uma alteração, uma interpretação dessas frases. Eu vejo a palavra obrigado substituída pela palavra grato e colocada por último. Não é essa ordem. Prestem muita atenção nisso. Não é a ordem correta. E é amplamente divulgada. Tá, mas Marcelo, por que isso é importante? Porque a ordem das palavras e o significado delas é essencial. Porque é assim que elas foram, digamos, estruturadas, assim que o sistema foi criado, e a partir da sua prática repetida, elas vão ganhando energia e elas vão ganhando um significado muito maior do que simplesmente a nossa mente consegue perceber. É muito legal variações da prática do Ho'oponopono, técnicas novas, técnicas complementares, como, por exemplo, eu mesmo já criei algumas e que funcionam, porém a técnica básica e elementar são as 4 frases na ordem correta, assim como foi ensinado pelo Dr. Hew Len, e que tem o seu efeito divino, seu efeito correto. Você pode sim utilizar as frases separadamente, e como eu falei, elas têm a sua energia. Por exemplo, o eu te amo, que é muito poderoso, mas quando você está em casa ou num local calmo, sem interrupções, e você vai fazer a sua prática diária, aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos que você emprega para fazer as suas limpezas, o emprego das palavras na ordem correta e da maneira correta no seu significado é muito, muito importante. O terceiro passo, o terceiro item, é como essas palavras funcionam, como essas frases agem, como elas efetuam as limpezas. Isso é um trabalho interno do seu subconsciente. Você usa um sistema, um processo que o próprio universo, o próprio Criador constituiu como possível. Você vai fazer a repetição das frases através do seu consciente, da sua mente consciente. Essas frases vão até o seu subconsciente. Lá elas são processadas e enviadas para o seu superconsciente, ou seu eu superior. E nesse ponto, elas são reprocessadas, utilizando essa energia divina que permeia o nosso campo energético, e lá elas são reprocessadas e enviadas de volta. Quando elas são enviadas de volta, automaticamente as memórias são limpas, elas são dissolvidas. E você vai, naquele ponto,
em determinada medida ou naquela medida, efetuar mais uma parte da sua limpeza, indo para um estado zero, cada vez mais próximo. Então, o estado zero nada mais é do que a ausência dessas memórias. Memórias que são adquiridas ao longo da existência. E é assim que o Ho'oponopono funciona. E por fim, chegamos no último passo, no último item, como usar as 4 frases. Se você estiver vendo pela primeira vez, vai ser muito bom, eu vou ensinar para você. Ou se você já conhece o Ho'oponopono e está estudando, aprofundando os conhecimentos, também vai ser legal. Só antes de eu falar como utilizar, eu peço para você que dê o like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Então eu vou, na verdade, falar 2 maneiras de se utilizar as frases. Primeira maneira, você define um horário do seu dia, um horário tranquilo, que não ocorrerão interrupções. Por exemplo, de manhã cedo, quando você acorda e tem aquele tempinho, você precisa aí de 5 minutos pelo menos, de 5 a 10 minutos. Daí você pode sentar num local com bastante calma e quando você acorda é muito bom porque você está numa calma maior, sua onda cerebral está mais tranquila. Você senta, respira profundamente e solta lentamente o ar por 3 vezes. E daí você inicia a repetição das frases. Você pode fazer isso sem pensar em alguma coisa específica, ou pensar em algum problema, ou em alguma pessoa, ou alguma situação, ou alguma necessidade. Enfim, o que você achar melhor naquele momento. Por exemplo, você está precisando de um emprego. Você vai pensar nesse problema e inicia a repetição das frases. Outra maneira, também muito importante, é alguém da sua família está doente ou está precisando de algo, você pensa nessa pessoa ou pensa na situação e inicia a repetição das frases. A repetição pode ser em voz alta, ou um tom mais baixo, ou você pode repetir mentalmente. Não existe uma necessidade definida para isso. O importante é que você repita. E uma grande pergunta que é sempre feita: eu preciso fazer as 108 repetições? Não precisa fazer as 108 repetições. Você faz quantas repetições você estiver à vontade para fazer. Quantas repetições você se sentir confortável para fazer. Não existe um número mínimo nem máximo, nem exato. As 108 vezes são uma adaptação, como uma técnica nova. Ela é válida também, funciona, porém não é uma regra absolutamente indispensável. Então você vai fechar esse horário e praticar o Ho'oponopono. 5 minutos, gente. 5 minutinhos é mais do que o suficiente. De 5 a 10 minutos diariamente. E eu vou falar ainda uma segunda maneira, que eu acho muito importante, que é para você dissolver, cortar, interromper pensamentos negativos que vão baixar a sua vibração. Por exemplo, você está no trânsito, alguém comete um erro, fecha você na curva, enfim, gera aquela energia da reclamação, de uma pequena raiva. Então você utiliza o Ho'oponopono para cortar esse pensamento. Mentalmente ou falando, como ficar melhor. Você vai ver que quando ele vier, esse pensamento vem e você mentalmente pode falar as 4 frases e esse pensamento vai parar na hora. E para outros tipos de pensamentos que são gerados por algumas emoções que
que ocorrem na sua vida, alguma tristeza, algum tipo de indignação, algum sentimento de baixa vibração, como vergonha, culpa. Você utiliza o Ho'oponopono, você vai ver que aquele pensamento vai ser dissolvido na hora. Isso é muito poderoso, é incrível, tá? Então eu sugiro a vocês que comecem a praticar isso, que é muito rápido, é sutil e você vai melhorar muito a sua vibração. Então, eu sou grato a vocês por ficarem até aqui assistindo o vídeo. Espero que tenham aproveitado o conteúdo. Eu peço a vocês que comentem, escrevam o que vocês acharam ou algum conteúdo que vocês querem aprender. Paz e tranquilidade para você.